Olá, meu nome é Lucas Sena e irei apresentar a minha pesquisa, orientada pelo professor Alexandre Cury, intitulada Desenvolvimento de metodologia robusta para a detecção de danos estruturais a partir de dados dinâmicos. O monitoramento da saúde de uma estrutura é crucial durante seu ciclo de vida. No entanto, os métodos convencionais de monitoramento, como a inspeção visual, ultrassom, entre outros, possuem múltiplas limitações. Além disso, esses métodos são caros, demorados e, no geral, inviáveis de serem realizados na totalidade de uma estrutura. De forma resumida, a metodologia aplicada neste trabalho foi a seguinte: os sinais de resposta dinâmicos são obtidos diretamente da estrutura, por meio de acelerômetros. A partir dessas medições brutas, cria-se uma estrutura de dados chamada simbólica, a qual é utilizada como indicador de dano. Essa estrutura é então passada para os métodos de classificação, que agrupam os dados e, a partir daí, detecta-se ou não a presença de dano na estrutura. Nesta pesquisa, duas aplicações deste método foram avaliadas. O objetivo da análise de dados simbólicos é pegar grandes quantidades de informação e transformá-las em uma representação compacta, sem perder a informação nela guardada, criando assim uma estrutura rica e descritiva. Para este trabalho, foram adotadas duas formas de representação. Uma original, que agrega uma série de propriedades estatísticas, a saber, o máximo, o mínimo, os intervalos interquartis, a média e a mediana dos sinais de aceleração, e a outra, um histograma de 10 categorias. Os algoritmos de classificação funcionam fazendo um agrupamento das informações a partir de sua similaridade, que é avaliada pela distância espacial entre os dois pontos, denominando métrica. Neste trabalho, duas foram testadas, euclidiana e cityblock. Na sequência, eles otimizam as partições criadas, para isso, minimizando as variações internas dos objetos em um grupo e maximiza as variações entre os grupos. Na primeira aplicação, temos um exemplo numérico de uma viga metálica simplesmente apoiada, modelada via elementos finitos, com uma força aleatória aplicada a 0,69 metros do apoio direito. As medições foram tomadas em 10 pontos equidistantes ao longo da viga, com uma frequência de 0,1 Hz durante 100 segundos. O dano é simulado através de uma redução do módulo de elasticidade em 3 níveis, sem alteração na estrutura, redução de 20% do módulo em alguns elementos e, no último, além da redução anterior, uma redução extra de 10% em mais um conjunto de elementos. Para cada um dos níveis de dano, 10 ensaios foram simulados. Além disso, 3 níveis de ruído branco também foram adicionados ao sinal. Assim, para cada nível de ruído, teremos 30 ensaios dinâmicos simulados, 10 para cada nível de dano. O objetivo é avaliar se a proposta de análise de dados simbólicos, mais método de classificação, será capaz de separar esses ensaios em 3 grupos distintos. Para a primeira comparação, D0 com D1, a forma da construção simbólica ou a métrica não alterou em nada o resultado, sendo todas as taxas de acerto iguais. Para a segunda comparação, D0 e D2, os resultados obtidos foram semelhantes aos do caso anterior. Para ambas as simulações, como podemos perceber, os níveis de ruído não geraram qualquer alteração nos resultados, o que demonstra a insensibilidade da metodologia proposta à presença de ruído no sinal. O mesmo comportamento comentado para o Camins se repetiu para o Semins, inclusive repetindo seus detalhes. Para a primeira comparação de níveis, os resultados foram os mesmos independente da métrica ou estrutura simbólica. Já para o segundo, os resultados apresentados são para o histograma, que apresentou taxas de acerto superiores. Como exemplo de aplicação experimental, temos um ensaio realizado numa ponte ferroviária na França, que apresentava problemas de ressonância durante a passagem do TGV. A ponte foi instrumentada com 8 acelerômetros verticais. Para resolver problemas de vibração, foi utilizado um sistema de aperto nos mancais que permitiram um enrijecimento da estrutura. As medidas foram tomadas em duas campanhas. A primeira antes da modificação, com 15 ensaios sendo realizados, e a segunda após a modificação, com 13 ensaios realizados. Na tabela, podemos perceber que na combinação de histograma e caminhos com a métrica euclidiana, o método não foi capaz de distinguir os estados, classificando quase todos os ensaios como não danificados. De forma geral, a métrica cityblock, nesse caso, apresentou os resultados melhores. Já para o Semins, o melhor resultado foi obtido pela representação proposta neste trabalho. De forma geral, o acoplamento de ADS com os métodos de classificação apresentou resultados bastante interessantes. De todas as técnicas apresentadas, a que mostrou o melhor desempenho foi Camins com a métrica cityblock e histograma com estrutura simbólica. Apesar disso, a representação original proposta nesse trabalho apresentou resultados bastante próximos ao histograma. Os autores agradecem ao CNPq, à FAPEMIG e ao FJF pelo apoio financeiro.